muitos assuntos importantes. Dentre as mensagens vazadas de Jair Bolsonaro no inquérito da Polícia Federal, um diálogo com o pastor Silas Malafaia mostra o ex-presidente afirmando que o Brasil só conseguiria negociar um tarifaço com os Estados Unidos se a anistia fosse votada. Segundo o mandatário, não adianta um ou outro governador ou autoridade ir para a América ou embaixada tentar sensibilizar a gestão Donald Trump se não houver esse gesto do Congresso Nacional, declarando que a anistia resolveria tudo. Após o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro, onde foram vazadas as informações, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou à Jovem Pan que a oposição não vai aceitar mais um texto alternativo da anistia, ou um texto light, e que vão lutar por um perdão total para todos após as sanções americanas terem mudado o cenário. Nesta semana, uma declaração do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, animou a oposição e foi vista como um aceno. Segundo o magistrado, anistiar antes do julgamento é uma impossibilidade, mas depois do julgamento passa a ser uma questão política, que será definida pelo Congresso Nacional. Enfim, vários elementos, indicações, sinalizações que a gente precisa considerar e analisar com os nossos comentaristas. O Roberto Mota, como sempre, a postos, preparado ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. As informações que vieram à tona a partir da divulgação, o vazamento de arquivos, áudios, conversas, documentos que estavam no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. E em um desses arquivos, ele interagia, conversava com o pastor Silas Malafaia e dizia que só a anistia resolveria o problema do tarifaço com os Estados Unidos. Mota. Para encontrar o caminho de saída dessa crise, basta prestar atenção ao que já foi dito pelo governo americano. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Para encontrar o caminho para a saída dessa crise, não precisa ter nenhum contato dentro do governo americano. Basta ler as cartas, eu acho que já foram 3, salvo engano, que Donald Trump já escreveu, pelo menos 2 delas, direto para Jair Bolsonaro. Também há diversas postagens do Departamento de Estado americano, da Embaixada Americana no Brasil e diversas declarações do secretário de Estado, Marco Rubio. Trump disse e repetiu pelo menos 2 vezes: o Estado brasileiro está sendo sancionado, o Brasil recebeu um pacote de tarifas por causa das decisões do Estado brasileiro de perseguir adversários políticos, em especial Jair Bolsonaro, e por causa da decisão do Estado brasileiro de impor restrições à liberdade de expressão de brasileiros e de americanos. Para descobrir o caminho de saída da crise, não é preciso nada mais do que ter habilidade básica de interpretação de texto. Pode ser que exista algum outro caminho para desfazer algumas das injustiças mais graves que foram feitas nos últimos anos. Mas, com certeza, o caminho testado e aprovado aqui no Brasil diversas vezes é o caminho da anistia, ampla, geral e restrita. Também com a gente o Cristiano Beraldo, ao vivo, vai trazer suas análises, suas reflexões. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. No programa de ontem nós trouxemos algumas das informações dos arquivos que foram encontrados no celular de Jair Bolsonaro e de ontem para hoje, infinidade de informações foram compartilhadas pelos veículos de comunicação e tem esse arquivo, essa conversa entre Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, em que Jair Bolsonaro indica que somente a anistia resolveria o problema com os Estados Unidos. E isso, de certa maneira, vai na contramão de algumas análises feitas por vocês, inclusive há algumas semanas. O que é preciso trazer, discutir e analisar a partir da divulgação dessas informações? Beraldo, bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is.
Olha, Caniato, é óbvio que existe nas manifestações de Jair Bolsonaro e também de Silas Malafaia, que é um apoiador de primeira hora e bastante importante na estratégia de Jair Bolsonaro, nesse momento em que ele se encontra pressionado por um julgamento que está para acontecer no Supremo Tribunal Federal, onde o desfecho já é conhecido, podemos dizer assim, há tanto tempo, porque esse é o julgamento que sequer precisaria ter acontecido. A gente sabe qual é a disposição do Supremo Tribunal Federal, esse julgamento que transcorre de forma completamente atípica. É a primeira vez que eu vejo um Supremo Tribunal Federal no Brasil ter entre os julgadores alguém que é alvo da ação tomada por aquele que está sendo julgado. Além disso, o julgador que, para criar um clima no julgamento, colocou um vídeo mostrando cenas de agressividade, de baderna dos manifestantes, querendo criar um clima que colocasse aqueles manifestantes como um exército pronto para derrubar o governo que havia não só sido eleito, mas tomado posse uma semana antes. Essa história fantasiosa de que alguém que quer se perpetuar no poder sai do poder, deixa o poder, deixa o comando das Forças Armadas, vai embora do país, porque essa seria a grande estratégia para tomar conta da presidência da República e das instituições do Brasil. Então, a gente está vendo, Caniato, que nessa situação de tanta fragilidade que existe hoje em relação a Jair Bolsonaro, que ele vai se apegando naquilo que ele pode. Mas aí vem essa questão de ordem prática. As tarifas, né, que foram aplicadas por Donald Trump, mediante uma carta que ele publicou, direcionada ao presidente Lula, o presidente brasileiro, dizendo que aquelas tarifas em patamar mais alto, ali naquela circunstância de 50%, se devia ao fato do Brasil não respeitar as liberdades de expressão, não respeitar os direitos de pessoas e empresas norte-americanas e pela forma com que Jair Bolsonaro estava sendo tratado pelo judiciário brasileiro. Pois bem, essa narrativa, ela não durou muito tempo, porque apesar de todas as trapalhadas, apesar da má vontade da diplomacia do governo brasileiro, que viram nesse conflito diplomático com os Estados Unidos uma forma de crescer em popularidade, que, aliás, teve um resultado que a gente pode questionar, mas é uma discussão para outro momento, a gente viu que o próprio Estados Unidos, diante da sua necessidade de, por exemplo, continuar recebendo aeronaves da Embraer, de, por exemplo, continuar recebendo o suco de laranja brasileiro, ele mesmo foi lá e tomou a decisão de voltar atrás nas tarifas para determinados setores. E agora, mais uma rodada de tarifas que vão sendo anuladas porque há um interesse, por exemplo, na questão do minério de ferro, das peças de alumínio, enfim, os Estados Unidos está atuando no seu melhor interesse. Houve um aceno do presidente Donald Trump, que Jair Bolsonaro deveria fazer com esse aceno aquilo que melhor lhe conviesse, porque, afinal de contas, o governo americano não vai ter instrumentos para efetivamente interferir de forma direta e objetiva em decisões da Suprema Corte brasileira. Quer dizer, a menos que haja uma intervenção militar norte-americana no Brasil, o que não é o caso, quer dizer, não fizeram isso até agora nem na Venezuela, então não farão isso no Brasil. Então, na verdade, caberá aos brasileiros resolver isso. Agora, é óbvio, conforme essa situação vai se agravando, conforme o ministro Alexandre de Moraes vai dobrando a aposta e aumentando a tensão, agora com o apoio de Flávio Dino, a relação entre Brasil e Estados Unidos vai ficando cada vez mais deteriorada. Pois é, o Bruno Musa também com a gente, fazendo aquela dobradinha, programa 13 em 1, depois dos pingos nos is. Musa, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pela gentileza mais uma vez em nos atender. Imagina, um prazer. Obrigado a vocês pela confiança. E as sinalizações que tivemos a partir da divulgação desses áudios, grande parte dos veículos de comunicação dando atenção a essa informação, um áudio, uma conversa entre Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, em que ele indica que os Estados Unidos só aceitariam negociar a partir de um gesto, de uma sinalização. E na visão de Jair Bolsonaro, essa sinalização passaria necessariamente pela aprovação do PL da anistia.
Pois é, eu venho dizendo que eu acredito que o buraco é realmente muito mais embaixo, né? Ou seja, tem aí uma questão de ordem geopolítica extremamente importante, que é basicamente enfraquecer o seu opositor, que é a China hoje, né? A China vem fazendo toda um aumento de sua influência, não apenas na África, mas na América Latina, construindo portos importantes, os 2 maiores portos agora do Peru, inclusive um deles em construção, com massivo capital chinês. Tudo isso mostra que a China está colocando, espalhando seus tentáculos e, obviamente, acaba tentando fortalecer os BRICS, coisa que, na minha opinião, foi onde começou a desandar tudo no discurso do presidente Lula, quando naquele encontro esvaziado na cúpula do Rio de Janeiro, ele trouxe aquele assunto contra o dólar. Veja, a China vem desdolarizando à medida que ela vem comprando uma quantidade massiva de ouro físico nos últimos 3 anos para diversificar as suas reservas internacionais. A Índia também, em certo grau. A Rússia, idem, com alguns bilhões de dólares de suas reservas bloqueadas. Mas o Lula foi o único que, sem ser chamado, levantou a mão e quis opinar. E opinou contra os Estados Unidos, que é o maior investidor de longo prazo no Brasil. Basta analisar o balanço de pagamentos, como eu expliquei aqui mais detalhado ontem. Então, quando a gente bate no dólar a favor dos BRICS, que é justamente o que os Estados Unidos quer diminuir essa influência, inclusive num acordo que ficou chamado de Acordo de Mar-a-Lago, em referência à sua residência na Flórida, que é basicamente diminuir manter a importância do dólar como moeda hegemônica mundial. Isso faz com que o Lula, ao bater nos Estados Unidos e no dólar, vai diretamente contra os interesses dos Estados Unidos. Então aqui falamos desses pontos geopolíticos e monetário como um todo, que é uma reconfiguração toda dessa situação e, claro, os Estados Unidos continuarem exercendo o poder aqui na América Latina. Eu mencionei, e aqui, claro, foi uma mera opinião pessoal, que no encontro de Trump com Putin, eu acredito que também ali tenha sido negociado algo como, ok, vamos negociar espaços ali como a Crimeia, na Ucrânia, e você para de exercer sua influência na Venezuela. Não me parece coincidência os navios estarem chegando logo depois disso, eles colocarem as facções criminosas como terroristas, né? Então, eu acho que essa ordem geopolítica e monetária é justamente nessa linha do que você falou, que é essa sinalização que o Brasil precisa dar, acho que o Tarcísio comentou isso, né? E não bater de frente com justamente o que o Trump quer. Dessa forma, o problema só vai escalar e veja, nós somos, obviamente, muito mais fracos. Zé, tem um outro aspecto que nós trouxemos no início do programa. Mota, queria pedir sua análise sobre a declaração do presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, fazendo um aceno, ou pelo menos foi visto por muitos como um aceno, dizendo que uma anistia neste momento, antes do julgamento, seria uma impossibilidade, mas após terminado o julgamento, essa sim seria uma questão política que seria definida exclusivamente pelo Congresso Nacional. Parece fazer sentido para você, Mota? Porque poderia até ser uma consequência de um cenário de mal-estar que muitos que cobrem Brasília pintam em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Haveria, nesse momento, um climão, inclusive alguns ministros incomodados com a atuação de um em especial. Todos sabem de quem eu falo. É muito difícil interpretar esses sinais, Caniato. Eu acho que essa é uma tarefa que está muito acima da minha capacidade. Eu divido a opinião que muitos juristas têm sobre esse assunto. E essa opinião diz, entre outras coisas, que pessoas que não cometeram nenhum crime, na verdade, elas não devem ser anistiadas. Os processos têm que ser anulados, essas pessoas têm que ser inocentadas, têm que ter o seu prejuízo financeiro e moral reparado. E os responsáveis devem explicações à justiça. Quanto a quem eventualmente cometeu um crime definido em lei, dentro da regra do Estado de Direito, para essas pessoas, a anistia, sim, é o remédio tradicional do Estado brasileiro.
É o remédio que eu assisti sendo aplicado para reparar os danos causados às instituições brasileiras por aquelas pessoas que se engajaram em guerrilha e terrorismo urbano nos anos 60 e 70. Então, é incompreensível a repulsa que algumas das mesmas pessoas que se beneficiaram da anistia agora demonstram em relação a essa proposta de anistia, só porque, dessa vez, a anistia é para os seus adversários políticos. Então fica aqui a dica, a anistia é realmente para os adversários. Anistia, você não dá anistia para os seus amigos, porque os seus amigos nunca foram condenados em primeiro lugar. Eu acho, Canhato, que o único lugar onde o brasileiro pode agora depositar a sua confiança sem medo é em Deus, porque parece que nenhuma instituição do Estado brasileiro é mais digna de confiança. Nós estamos testemunhando todos os dias coisas absurdas. Peguemos essa história desse último vazamento. A polícia faz operações, apreende celulares, mais uma vez vazam mensagens privadas. A privacidade nesse país virou fumaça. Aliás, talvez este seja o melhor termo para definir esse vazamento. Cortina de fumaça. Você, Beraldo, e essa informação que indica que Luiz Roberto Barroso chega a sinalizar, ou pelo menos a indicar, que o Supremo Tribunal Federal aceitaria uma anistia aprovada pelo Congresso Nacional, uma decisão tomada pelos congressistas, mas somente após os julgamentos. Você acha que isso se encaixa com as informações que nós trouxemos até aqui? A insatisfação dele, a possibilidade de aposentadoria, aquele clima após a determinação do ministro Moraes, discussões que teriam acontecido no corredor, ou pelo menos reuniões nos gabinetes dos ministros. É possível imaginar uma articulação, talvez uma bandeira branca sendo levantada pelos ministros e talvez o avanço do PL da anistia nos próximos meses? Olha só, Canhato, como é o Brasil de hoje que a gente está vendo. Um ato que é prerrogativa do Congresso Nacional, amparado pela Constituição brasileira, agora precisa da chancela de um ato de grandeza do Supremo Tribunal Federal para olhar e falar assim, não, nós vamos aceitar uma decisão política. Ora, se fosse um país a sério, se o Brasil fosse um país de verdade, com uma democracia estruturada, equilíbrio entre os poderes, onde os homens e mulheres públicos estivessem exercendo o seu papel no melhor interesse da população brasileira e do Estado brasileiro, essa declaração jamais teria acontecido. Porque aquilo que é prerrogativa do Congresso Nacional é do Congresso Nacional. Assim como é prerrogativa do presidente da República conceder indulto, conceder graça. Se eu sou a favor ou se eu sou contra, se eu concordo ou se eu discordo, isso é uma opinião pessoal minha. A Constituição brasileira prevê estes instrumentos. Mas agora, no Brasil, qualquer coisa que qualquer um dos poderes queira fazer, tem que pedir a bênção, tem que ligar e perguntar, olha, podemos fazer isso? Se nós fizermos, será validado ou será invalidado? E aí eu pergunto, quem é que está vigiando o Poder Judiciário? Absolutamente ninguém, graças a este Senado completamente omisso que temos hoje no Brasil. Portanto, esta declaração do ministro, ela pode sinalizar que estamos numa sinuca de bico. Aliás, o presidente do Supremo Tribunal Federal, apesar de não ter sido atingido pela lei Magnitsky, é o mais atingido em razão da perda do seu visto para os Estados Unidos, porque lá possui investimentos, imóvel, escritório, seu filho que trabalhava num grande banco brasileiro na cidade de Miami, então estava com a sua vida completamente organizada nos Estados Unidos e isso tudo foi por água abaixo. Talvez nele esteja doendo a ponto de trazer os demais colegas à razão. Não faz absolutamente nenhum sentido o Supremo Tribunal Federal continuar atuando da forma que tem atuado no Brasil,
porque se desvirtuou por completo da previsão constitucional para a Corte. Então, esse sistema que se estabeleceu no Brasil, ele precisa encontrar um fim. E, obviamente, cada parte vai procurando um fim honroso, mas me parece que o principal, Caniato, é a gente começar a perceber que esse sistema insustentável que foi estabelecido pelo próprio STF já é percebido por eles mesmos como algo insustentável. Pois é, não, e esse exemplo que você deu do ministro Barroso faz todo sentido, porque muitos entendem que talvez ele estaria advogando em causa própria, mas talvez também trazendo o pessoal para a realidade, sabe? Quando chega para a turma e fala menos, é preciso voltar para a normalidade, ou pelo menos tentar voltar para a normalidade, e aí sim essa sinalização para que o Congresso, sei lá, avance com esse período da anistia, mas na avaliação dos juristas isso seria possível somente após o julgamento, porque se acontecesse antes, certamente algum partido iria judicializar a questão, e aí isso nas mãos do Supremo provavelmente inviabilizariam a validade desse projeto de lei aprovado. Você, Musso, o que é preciso considerar em relação a essa sinalização do ministro Barroso? Bom, o ministro Barroso, como o Beraldo muito bem disse, com outras palavras, ele passou a ser um ator político já há muito tempo, né? As frases dele mostram, ou subir em palanques falando com o microfone na mão, como um puro militante, né? Frases que talvez nenhum militante, digamos, sem ser muito fervoroso, falasse, tirando sarro das pessoas à sua volta, como se tivessem subido num pedestal onde ninguém pudesse alcançá-los de forma nenhuma, e eles passaram, através disso, sequestrando instituições públicas e atuando como eles querem. Me parece completamente disfuncional um país onde uma caneta é muito pesada na mão de poucas pessoas e essas pessoas podem fazer literalmente o que quiserem, inclusive reescrever a Constituição ao seu bel prazer ou julgar as pessoas como querem, mesmo sendo vítimas de processo. Veja, nesse caso do Bolsonaro, que se esse processo existisse, que na minha opinião sequer deveria existir, mas se ele existisse, não deveria estar no STF, mas sim estar lá na primeira instância, onde a Constituição manda que ele deveria ter todo o direito à ampla defesa e todo o processo legal, mas isso não se questiona mais. Parece que nós fomos permitindo uma autocensura das próprias ideias. Por que é que nós não debatemos exatamente os problemas das coisas? Estão lá, não a ponta do iceberg como um todo. Então, só que em meio a tudo isso, nós tivemos essa pressão agora do governo Trump e, como muito bem o Beraldo colocou, o Barroso ele é o mais afetado, ao que parece, até o momento pelo menos, sob o ponto de vista financeiro dessa sanção ao visto, pelo menos. Se vier a Magnitsky, então, acaba sendo mais ainda. E agora, por mais que eles tenham que mostrar tranquilidade, quem não lembra, no dia que saiu a Magnitsky, o Alexandre de Moraes foi ao jogo, Corinthians e Palmeiras fez aquele gesto, que ele foi pego naquela foto, atuando como um torcedor comum e não como um ministro. Inclusive foi demitido. O fotógrafo foi demitido logo depois, 2-3 dias depois daquilo. Então, o que nós vemos é que eles precisam transparecer uma determinada segurança e até frases inócuas, como nós comentamos ontem aqui, que o próprio Alexandre de Moraes veio a público e falou: eu tenho esperança que o Trump vá voltar atrás. Baseado em quê? Se o governo brasileiro sequer consegue uma comunicação por lá. Mas a verdade é que me parece que através desses gestos, como a gente está falando agora aqui do próprio Barroso, mostra que eles realmente estão assustados, não esperavam por isso e que, na minha opinião, o Trump não tem uma vontade de ceder nem 1 milímetro, parafraseando também um ministro.